No vídeo de hoje, vamos entender qual que é a relação entre representatividade e histórias em quadrinhos. Qual a importância de existirem heróis negros e como eles podem contribuir para a desconstrução de estereótipos. Como um desenho animado e como a cultura pop pode influenciar mentes e modificar a forma como se enxerga e como se vê o mundo. Como e por que é importante alguém sentir-se representado? Essas e outras perguntas a gente vai responder no vídeo de hoje e falando especificamente de um herói que marcou a infância de muita gente. Hoje o vídeo é sobre Super Choque e a representatividade. Seja muito bem-vindo, esse é o Ensina Arthur. O Super Choque, então, ele ficou conhecido a partir dos anos 2000 com a sua série animada, que durou de 2000 a 2004, teve 4 temporadas. A sua origem vem das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos eram criadas pela Milestone Comics, um braço da chamada empresa Milestone Media, e que publicava seus quadrinhos pelo selo da DC Comics. A série foi produzida pela Warner em parceria com a Milestone Media, e ela conta a história de um menino chamado Virgil Hawkins, que vivia na cidade fictícia de Dakota, e é vítima da explosão do chamado Big Bang, lá uma explosão de um gás tóxico que vai dar superpoderes a vários indivíduos, inclusive para ele. Ele vai se tornar um super-herói chamado Super Choque e seus poderes, obviamente, vão ser poderes elétricos. A história, ela chama atenção pelo período em que ela foi criada. Ela surgiu ali no final dos anos 80, início dos anos 90, em que surge a empresa, a Milestone Media, fundada então pelo Dwayne McDuff com uma série de desenhistas. E a sua primeira aparição foi na HQ Static, de 1993, que conta justamente a história do início da explosão ali do Big Bang da cidade de Dakota. A série, ela surge num contexto ali do início dos anos 90, que é um contexto de libertação, de transformação, queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, você tem o fim do Apartheid na África do Sul. Então é um momento ali que você está começando a fazer uma releitura e também iniciando um processo global de difusão étnica e cultural. Então a Milestone Media, ela surge em 1993, fundada por Dwayne McDuff, Dennis Cowell, Michael Davis, Derek Dingle e muitos outros roteiristas e desenhistas negros, latinos e asiáticos, com o objetivo de criar um selo que privilegiasse essas minorias. Essa ideia de criar um selo e que privilegia minorias vem de encontro com a ideia de que já tem uma noção que um herói é um símbolo de representatividade. Como eu expliquei no vídeo anterior, falando sobre as histórias em quadrinhos e o ensino de história, existe sim uma carga de publicidade, uma carga de propaganda, mas ao mesmo tempo também uma carga de influência que vem dessa cultura pop e dessa arte. Então, entendendo esse processo, era importante que você criasse elementos, criasse formas para que as minorias étnicas se sentissem representadas dentro das histórias em quadrinhos. E cada vez mais você vê expoentes negros, principalmente, atletas, artistas, além da ressignificação de personagens negros. Essa ressignificação, ela se abrange e se transforma com o Pantera Negra também, ali produzido pela Marvel. Então quem que era Dwayne McDuff, que era o líder desse processo? Roteirista, desenhista, que nasceu em Detroit em 1962. McDuff roteirizou, entre outros, Homem-Aranha, Hulk, Vingadores e as mais conhecidas no Brasil. Ele era um dos roteiristas de Liga da Justiça, mas foi editor-chefe do Liga da Justiça Sem Limites, que foi a continuação. Foi quando se transformou num grande conglomerado de heróis do mundo todo. Ele foi editor-chefe, então, da Milestone Media até 2011, quando ele faleceu, no mês de fevereiro desse mesmo ano de 2011. Então sua ideia era criar personagens negros, latinos, asiáticos, incentivando roteiristas e desenhistas para que produzissem esses heróis. Justamente para divulgar o trabalho dentro de um contexto que não englobava, não aceitava muito ainda a presença deles dentro das grandes direções, das grandes empresas, né? Então eles têm um selo muito exclusivo para isso. E isso acabou reverberando no surgimento de alguns heróis, como por exemplo, Hardware e Icon, que eram heróis negros, e Shombi, que é um personagem asiático. Mas no fim das contas, o mais conhecido se torna o Super Choque. Ele já tinha uma certa notoriedade dentro das histórias em quadrinhos e ele ganha um destaque com a série animada ali nos anos 2000. E não se encerrou a sua aparição ali. Ele teve as 4 temporadas exclusivas, com a inserção de vários heróis e anti-heróis ali dentro do contexto, além de crossovers com a Liga da Justiça. Mas também ele reapareceu na Justiça Jovem, também em vários episódios da Liga da Justiça, acho que até mais recente foi 2014, em que ele aparece como um membro futurista da Liga da Justiça, ou seja, lá no futuro ele é um dos principais.
O ápice do trabalho do Macduff, então, foi justamente quando a série animada surgiu em 2000, patrocinada pelo Warner. E a série em si, ela apresenta uma carga social muito grande, muito importante pra gente analisar. Ela tem um contexto periférico dentro dessa cidade fictícia de Dakota, mas que apresenta a realidade de muitas cidades dos Estados Unidos. E aí você pega já pelo contexto que envolve seus pais. O seu pai, o Robert Hawkins, trabalha como assistente social num centro comunitário para jovens. E a sua mãe faleceu justamente trabalhando como médico na primeira rebelião de gangues que aconteceu quando o Virgil ainda era muito criança. Então ela também já tem um engajamento social. Até tem um episódio do Super Shocking que ele volta no tempo e ao reencontrar sua mãe ele quer evitar que ela morra, mas ela não abre mão de fazer o seu papel e acaba falecendo de qualquer forma. Se você é meu filho, eu tenho muito orgulho do que está fazendo. Imagina, meu garoto, um super-herói. Porque ela tem um compromisso social, então mostra muito desse engajamento que a família do Virgil tem. E justamente é esse engajamento que vai construir e consolidar ele como um herói cheio de ideais. E logo no primeiro episódio, em que ele é convidado para participar lá das docas, que é o local onde tem a explosão, vai dar os superpoderes pro pessoal, ele recebe uma arma e ele, quando ele abre essa arma, ele se assusta, porque ele lembra da sua mãe, e a sua mãe foi morta pela arma e ele acaba jogando ela no oceano, fala que não vai utilizar, tanto que quando ele adquire os poderes, ele vê uma necessidade de usar eles para o bem. Então a série ela é permeada por problemas familiares, uso de armas, gangues e a toda essa realidade ali relativa a jovens negros dos Estados Unidos. Como a gente consegue trazer para cá é que mesmo que sejam realidades diferentes, você vê um menino negro ali atuando como protagonista e sendo referência em vários casos delicados dentro da sociedade dos Estados Unidos e vai dar um ar de discussão política para a série. A série ela vai abordar temas gravíssimos como, por exemplo, a questão do armamento. Tem um episódio que o menino vai tentar matar o colega e acaba atirando no Rich, que é o amigo do Virgil, entre outros episódios que vão tratar de problemas sociais gravíssimos. E é muito interessante como a gente consegue fazer esse panorama. O período em que ele vivia, do local onde ele vivia, por mais que fosse uma cidade fictícia, ela buscava relatar a realidade que existe em grandes centros urbanos ali dos Estados Unidos. O movimento lá de superação racial é muito diferente do movimento que acontece aqui no Brasil, mas em toda forma, o racismo é um tema recorrente dentro dessa sociedade. E isso é muito importante para a gente perceber e ressignificar esses entendimentos. Agora eu sei por que o Rich age como um vadio, Meg. Esse garoto é uma má influência. Todos da raça dele são. Por favor, fale baixo. Já é ruim demais eu ter que lidar com eles o dia todo. Agora tem um deles na minha casa. Ao abordar então a questão da violência, a questão dessa desigualdade, o Macduff ele vai receber o Prêmio Humanitas em 2003, ali quando estava acontecendo a terceira temporada da série, além de concorrer ao Eisner Awards, que eu já citei aqui, que é um prêmio muito importante para os quadrinhos, e ele ganha o Writers Guild Awards. Olha que nome chique. Writers Guild Awards, que ele venceu 2 vezes em decorrência da série. E ainda a Milestone Media, graças também à reverberação da série, ela vai ter como líder de vendas dentro do seu selo o Super Choque, que no fim das contas, é tão importante que se torna, todos os selos da DC Comics são zerados ali no início dos anos 2010, o Super Choque vai ter também, dentro daqueles novos 52, ele foi refeito e foi recriado e foi zerado os seus números e foi contada a sua história também, mostrando daí a importância que tem esse herói. Então, no caso, o que coloca pra nós a criação da Milestone Media e todo esse contexto é que justamente ele se torna um marco de referência para a cultura negra e para a representatividade dentro da arte sequencial. A importância que ele tem transcende a produção de uma mera série. Se for perceber, vários elementos que eu me recordo de aprender sobre a cultura hip hop ou a diversidade cultural, como por exemplo o episódio que o Super Choque vai para Gana, que acaba encontrando raízes das suas origens. É como se eu carregasse um peso a minha vida toda sem saber. E agora, ele sumiu. Do que você está falando, cara? Na África, eu não sou um garoto negro. Eu sou só um garoto. Acho que é assim que você se sente o tempo todo, né? Tudo isso daí vai representar elementos que vão mostrar coisas e realidades que nós não temos contato. Então, além da representatividade, ele vai trazer também um choque cultural em que vamos conseguir desenvolver e entender e derrubar aspectos estereotipados. Representatividade, portanto, é o ato de você sentir-se parte de elementos culturais que o colocam em um local de destaque social. Então, por exemplo, uma pessoa branca, ela não tem a preocupação de sentir-se ou não representada dentro da sociedade. Tem um documentário que é legal pra gente entender esse processo, que chama A Negação do Brasil, que é do ano 2000. Ele tem no YouTube disponível, você consegue encontrar facilmente. Vou colocar aqui no card ou vou colocar na descrição.
O Negação do Brasil, ele mostra como por muito tempo os homens e mulheres negras foram colocados em papéis subalternos dentro das novelas brasileiras e sempre colocados em uma situação de certa inferioridade em relação a uma família branca ou uma pessoa branca. Por muito tempo foi colocado dessa forma e na verdade, se você for analisar, ainda temos esse problema. A diferença é que agora a gente tem muito mais referências, ou seja, eu sou como aquela pessoa, eu posso chegar nesse patamar, eu posso estar lá. Ter a clareza que existe uma ampla desigualdade social e que o fato dessa pessoa não estar representada amplamente como uma pessoa branca dentro da sociedade tem uma problemática que é conjuntural. Agora quando você vê um Emicida, um Lázaro Ramos, um Babu Santana, você percebe que eram pessoas que há muito tempo atrás não estavam na TV. Além disso, você tem mulheres, você tem homossexuais, você tem vários grupos sendo representados e ganhando espaço na mídia. E aí a gente chega no ponto crucial dessa discussão. Por mais que seja dos Estados Unidos, para a infância das crianças, o Super Choque representou um eixo de representatividade. Deixa bem claro, representatividade ela pode ser feita por qualquer indivíduo, ou seja, você pode se sentir representado por qualquer pessoa. A representatividade ela é uma construção contínua. Um grupo tem muito mais representatividade que os demais grupos dentro da sociedade, e isso é problemático, porque daí você evidencia como existe uma desigualdade de patamar dentro desse contexto. Eu sabia o quanto seria importante encontrar um exemplo como você. Exemplo? É, um super-herói negro. Eu não sei, isso me faz sentir mais seguro. Há heróis de todas as cores, meu amigo. Eu sei. É que às vezes eu queria ter um super-herói negro em casa em que as pessoas confiassem. Ah, mas existe. E ele também é o meu herói. É possível você instruir e ensinar as crianças de uma forma que elas consigam compreender temas que são tabu para a sociedade, como é o caso do porte de armas, da violência nas grandes cidades, do choque de cultura, da diversidade cultural, que pode ser compreendido se for estudado e confrontado dentro da nossa sociedade. Ou seja, eu como professor de história posso pegar um episódio do Super Choque, por exemplo, levar para a sala de aula e debater com os meus alunos quais as questões que envolvem aquele episódio que podem estar conectadas com a realidade dele, para dar sentido para a história que ele está aprendendo. Entender quadrinhos e desenhos animados, eles trazem uma carga simbólica e uma carga de responsabilidade para o entretenimento. Aí você vai dizer, mas nossa, não precisa ter responsabilidade porque não é função deles. Talvez não é obrigatoriamente a função de alguém ter responsabilidade, porém, o fato de você compreender que você é um elemento de influência, que você se apresenta como uma pessoa, como uma série, se responsabiliza pelo público que você cativa, pela audiência que você tem. Aquilo que você produz, ele reverbera, ele constrói ou desconstrói alguma coisa. Porque por muito tempo, e ainda é de certo modo, os desenhos animados, eles têm um instrumento de propaganda pronto, a serviço então do capitalismo, a serviço desse lucro desmedido. Então quando você percebe quanto é revolucionário esses elementos da cultura pop, quando não são simplesmente coisas de criança, mas que você consegue tirar simbolismos e coisas importantes, discussões e debates importantes para a sociedade, você consegue dar o verdadeiro sentido e a verdadeira importância para aqueles elementos que estão sendo construídos. Além disso, é importante a gente entender que isso é arte, e arte nada mais é do que a representação e a construção de elementos culturais. Ou seja, a arte ela significa, ela está como uma maneira de você também abordar outros temas de formas diferenciadas e atingir muito mais públicos do que realmente você poderia atingir simplesmente debatendo. Então a arte ela tem esse poder. O cinema tem isso, os quadrinhos têm isso, os desenhos animados têm isso. E é muito importante a gente construir e debater questões culturais e sociais dentro da história e dentro da sociedade como um todo a partir disso. Pessoal, obrigado por assistir o vídeo mais uma vez, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos se você gostou. Se você não gostou, tem alguma crítica, coloca nos comentários aí, é muito importante o feedback de vocês. Acessem as redes sociais. Muito obrigado mais uma vez por participar e por interagir, por estar sempre presente aqui no Ensina Arthur. É muito importante, estamos com quase 300 inscritos, então é fundamental a ajuda e a participação de todos vocês. Valeu, beijo e até mais.